Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar, vamos retomar aí a nossa série sobre o autismo. Sejam bem-vindos, todo mundo. Tenham tido aí uma boa passagem de ano, um bom Natal. Que esse 2020 aí traga bastante coisa boa, bacana, que seja um ano leve, que seja um ano bom para todos nós. E estamos aqui voltando com as nossas lives. Agradecer o pessoal do Portal Mie, mais um ano. Agradecer pelo evento que nós tivemos de fim de ano, pelo Bonencai, gratidão. Obrigado pelo espaço. A toda a equipe de live, um beijo forte para todo mundo, foi muito bacana. Bom dia, pessoal que está chegando. Boa noite, bom dia, Neide. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Boa noite, pessoal do Brasil, do Japão, perdão. Sejam bem-vindos. Daiane, oi, tudo bem, Daiana? Seja bem-vinda. A gente já vai começar a live aqui desse ano de 2020 aí no Gás. Vamos começar, a gente começou o ano passado, iniciando o tema do autismo, e aí agora vai vir uma série de lives para a gente conversar bastante sobre dúvidas, perguntas, questões, saber um pouco mais, trocar bastante ideia, bastante vivência, né? Que acho que isso que é o bacana que tem acontecido nas lives. Então, o pessoal que está chegando, boa noite, Daiane está aqui no Japão. Então, sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Viviane Onizawa, sou neuropsicopedagoga. Aqui no Japão eu estou indo para o 3º ano na área de atendimento a crianças e adolescentes com necessidades especiais, com algum tipo de dificuldade de aprendizado, com déficit, com transtorno, com distúrbio, enfim, com qualquer questão aí de desenvolvimento escolar, pedagógico, intelectual, e tenho trabalhado com essa turma aqui e com a galera lá no Brasil também. Gislaine Maeda, boa noite, um beijo para todo mundo aí. E apresentação feita, agradecer ao pessoal do Portal Me, obrigado pelo espaço, por mais um ano. A gente tá aqui para conversar aí sobre tantos assuntos interessantes, às vezes são algum assunto meio complicado, com uns termos meio estranhos, né? Mas eu procuro trazer de uma maneira mais simples, mas também com informação, né? Informação e conformação também, né? A galera aí que acompanha, os professores, os educadores, os psicopedagogos, os terapeutas, a galera que acompanha aí a live. É bacana a gente trocar essas informações, essas ideias aí que a gente tem tido durante esses últimos quase 2 anos de live no Portal Mie. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos, a galera da Estética Nihon, boa noite para todo mundo aí. Áudio, som, estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo bem? Pra gente poder continuar. E aí, como, né, a gente sempre fala, perguntas, dúvidas, sugestões, podem escrever. O que vai subindo na live e eu consigo ler e acompanhar, eu respondo, tá? E o que às vezes passa, eu respondo depois no particular, tá? Porque às vezes sobe um monte de informação e eu não consigo acompanhar, né? O que tá escrito com a informação que a gente tá falando. Bom, mas então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade sobre o tema que a gente abordou antes do Natal. A gente começou a falar sobre o autismo. E hoje a gente vai falar sobre o autismo moderado, né? Então a gente tem nós falamos na outra live os níveis do autismo, né? O leve, o moderado e o severo. O autismo leve a gente vai trazer numa outra live, porque ele é também, assim, muito complexo, porque as pessoas se confundem muito. É autista, não é autista, ele é Asperger. Então, é uma linha muito tênue entre a normalidade e o TEA, né? Então, o autismo leve, apesar das pessoas acharem que, até pelo próprio nome, é mais leve, é mais fácil, ele é mais difícil de ser diagnosticado, tá? E aí a gente vai ter uma live para falar sobre esse tipo de autismo. Gislaine, o som está perfeito, ou melhor, está tudo aqui. Ótimo, então vamos lá. Obrigada, Gislaine, pelo retorno. E às vezes eu não consigo saber se vocês estão ouvindo, se o microfone tá bom e a
e a imagem tá certa, porque às vezes a imagem fica de pé também. Mas faz parte, né? Live é isso aí, a gente não conta com alguns imprevistos e acontece e tudo bem, a gente segue o barco, né? Às vezes eu tuço, às vezes o telefone toca e acontece, né, gente? Mas tudo bem. Boa noite, pessoal que tá chegando. E então vamos lá, né? Então vamos falar aí sobre essa questão. Hoje nós vamos falar sobre o autismo moderado, tá? O que é o autismo moderado? Primeiro a gente vai voltar só um pouquinho para falar sobre os níveis, né? Aqui no Japão, para a galera que é daqui, a gente tem como orientação dos médicos a classificação de A, B e C, né? Hoje a gente vai falar do B, tá? Que é o autismo que no Brasil, né, a gente fala leve, moderado, severo, mas a gente tem um DSM-5 e aí ele traz como nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, depende muito do país que você tá, do profissional que te atende, como fala... Cada um dá uma denominação para esses níveis, ou grau, que dá no mesmo. Aqui, no caso, são as letrinhas que determina cada um, né? Mas, segundo o DSM-5, ele vem os critérios de avaliação, de observação, o porquê, aonde que tá o autismo, o que ele é, qual que é o diagnóstico, quais são os critérios e o período que é necessário respeitar para se diagnosticar uma criança dentro do autismo, e quais são os sintomas que comumente fazem parte do transtorno do espectro autismo. Então, a gente tem aí no DSM-5, que ainda é a versão mais atualizada, vamos dizer assim, desse guia de diagnósticos e de transtornos e doenças mentais. Então, a gente acaba se baseando através do DSM-5, principalmente, claro, né, somente os médicos para conseguir realizar o diagnóstico, porque, como eu mesmo falei, né, ele tem quais são os critérios, qual é o período de permanência, de relevância que a criança tem que apresentar para ser diagnosticada, né, com o TEA ou não, e quais são os sintomas. Então, a gente tem as informações aí que vem, aqui óbvio, é uma parte, é uma área reduzida, porque é um guia de exame, né, é um guia para a gente aprender a fazer a leitura correta do DSM-5, mas enfim, ele auxilia muito e eu acho que todo mundo que trabalha com crianças e adolescentes precisa, qualquer terapeuta precisa ter um acesso e ter um material desse para conseguir daí ter uma base para realizar as suas atividades com as crianças ou com quem está sobre seus cuidados, tá? Então, aí no DSM, o que acontece? Ele fala por níveis, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3. E aí, aqui no Japão, A, B e C. E no Brasil, a gente é mais comum, se bem que vai fazer 3 anos que eu não tô lá, mas a gente usa o leve, o moderado e o severo pra gente entender qual que é o grau, né, ou o nível que essa criança tá. O que determina o nível para que ela vá para um lado ou vai para o outro? As condições que essa criança me apresenta, tá? Vou ler aqui primeiro os comentários rapidinho, tá? O pessoal da Estética Nihon está falando: estou lutando muito aqui sozinha, porque eles não sabem nada de autista e não há profissionais adequados. Eu não sei onde você está, Estética, não sei que região que você mora, mas a gente tem equipes aqui no Japão que trabalham com crianças autistas, tá? Tem o espaço japonês, mas no caso eu trabalho numa empresa brasileira e a gente tem terapeutas que realizam esses trabalhos junto com crianças dentro do autismo, crianças com síndrome de Down, crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e aí por aí vai. Não sei de que região que você tá, mas a gente pode tentar te ajudar também, tá? A Dayana: meu filho teve diagnóstico de autismo moderado, devido a ele não desenvolver a fala normalmente, mas o que ele fala é a maioria em inglês, reconhece o alfabeto. Gente, a gente precisa para ontem. Eu acho que já deve ter algum estudo sendo feito com essa questão do inglês, porque assim, é fato, acontece. Eu já atendi inúmeras crianças, inúmeras, não foi uma, não foi duas, foi 10, 20, 30, 40, mais de 100 crianças, né, durante esse período todo, e
E eu não sei de onde realmente sai essa questão do inglês. Criança muito pequena, criança de 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, que ainda é verbal e aí consegue falar, você apresenta de repente o alfabeto, ou vê, né, por exemplo, aqui na parede, vê o alfabeto e começa A, B, C, D, e aí você fala, nossa, mas ele sabe inglês? E aí você vai conversar com os pais. Você faz uma anamnese e fala, alguém fala, né, o inglês, ele tem contato com a língua? Não, ninguém, né? Aqui no Japão a gente tem muito isso. Os pais falam uma língua latina e vai para a escola japonesa. Só que, de onde saiu esse inglês, né? De algum lugar tá saindo esse inglês, né? E ela falou que ele reconhece o alfabeto todo, fala em inglês os números, de 1 a 10, tudo em inglês também. Pois é, Dayana, ele não é o primeiro, assim, eu já atendi várias crianças, como eu falei, não estavam nem na idade de ser alfabetizada, tá? Com 2 anos, a gente sabe que a alfabetização não inicia nessa idade, né? Mas bem novinho assim, e com contato com o material estruturado ou com o material lúdico, eles já começam. 1, 2, 3, você fala, gente, né, como? E fala círculos, as formas geométricas. Então, acho que tem que tá rolando um estudo aí, por que o inglês parece que já nasce, no cérebro da criança autista. Ele não é aprendido, a mãe não ensina. Às vezes fala, mas vê no Keitai, né? Tá no celular, ou vê no tablet, ou ouve sua música em inglês, ou a mãe põe na televisão algum desenho, e a mãe fala, nada, não faço nada, eu não entendo nada de inglês, e nem sei se o número que ele tá contando tá certo, mas a criança tá lá. Então, acontece sim, né? Eu preciso realmente ver se tá tendo algum tipo de estudo, porque que dentro do cérebro das crianças autistas tem essa questão, parece que o inglês é língua nata, assim, já nasce com eles já vêm falando inglês, né? Eu tenho um laudo do Brasil, e daqui foi feito Kensa, mas deixou a desejar muito. Eu trabalhava em uma clínica com o método Denver. Ela tá em Kuanashi. Aí nossa região não tem nenhum espaço, nenhum Deisabsu que faz esse tipo de atendimento, que faz terapia. Aqui a gente, a denominação acaba sendo Deisabsu, né? Mas assim, tem profissionais, né? Tem psicólogo, tem psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? Tem alguns espaços aqui no Japão que realizam esse tratamento terapêutico, né? Então, de repente, você buscar aí na sua região, se você já buscou, tenta buscar em alguma cidade vizinha, em alguma região próxima que faça esse tipo de atendimento, tá? Se vocês quiserem vir pra cá, pra região que eu tô, sejam bem-vindos. Amanda, boa noite, Amanda. Meu filho é igual da Dayana, então, né? Quando a gente fala do espectro do autista, né? O transtorno do espectro, autismo, no TEA, que é uma questão neurológica, tá? Existe aí uma disfunção no trabalho desse cérebro, que traz aí N consequências que hoje a gente sabe que as crianças acabam tendo um comprometimento muito grande em todas as áreas, porque é tudo cerebral, né? É um transtorno realmente neurológico, é uma questão de funcionamento de conexões, de sinapses, de cérebro, enfim. A gente hoje está vendo que não é só um neurônio, tem muitos estudos que estão falando de outras partes dos cérebros que fazem parte, como eu posso explicar, dessa, a gente chama de circuitaria neuronal, essa gama de informações que acontece, esse processamento de informação que acontece dentro do nosso cérebro, através dos nossos neurônios, das nossas células, enfim, existe toda essa conversa aí, e aí nesse meio de caminho dessa conversa, existe um déficit, uma dificuldade grande, e aí essa dificuldade, se ela é no âmbito da fala, ou se ela é no âmbito no social, se ela é no âmbito comportamental, isso tudo vai acarretar, e aí a gente vai descobrindo, né,
através das anamneses, das entrevistas de observação, os médicos fazem uma avaliação para ver aí em que nível, né, através do DSM-5, em que nível que essa criança se encontra. Qual é o atraso? Qual é, como posso dizer, a demanda maior que essa criança tem, né? Então, ela tem uma demanda maior por um estímulo de fala, ela tem uma demanda maior para um estímulo comportamental, ela tem uma demanda maior para a questão da inteligência, ela precisa ser trabalhada cognitivamente mais a fundo, né? Qual que é a demanda dessa criança? É uma demanda, criança, adolescente, enfim, né? É uma demanda motora, ela precisa de um atendimento fisioterapêutico muito mais forte. Então, tudo isso é pensado e analisado junto com uma equipe terapêutica, tá? Amanda disse que o meu reconhece o alfabeto em português e inglês e ainda não é verbal. Vamos passar nos médicos para eles verem. Peraí. Vamos passar nos médicos japoneses para eles verem o grau japonês. Ele tem ela chegou aqui no Japão foi em novembro. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo que você tá aqui, Daiane, né? Mas é o caminho, né? Então, assim, chegou, buscou, tem informação, vai atrás. Tem alguns laudos do Brasil que tem validade aqui, tem outros que não tem. Tenho muita mãe que tá lá no Brasil ainda e que tá me mandando mensagem e fala assim, olha, eu não sei se quando eu chegar aí ele vai ser reconhecido como autista, o que eu preciso fazer, como é que eu faço, qual o caminho seguir, e aí essas informações todas elas são passadas, né? Aqui a gente tem um retorno bacana, né? A gente consegue ter um atendimento bom, né, para as crianças, para que elas se desenvolvam de uma maneira melhor e mais eficaz, e a gente tem esse auxílio do governo, né, então fica um pouco mais tranquilo. Então as mães que vêm para cá e que me escrevem e que antes de sair do Brasil querem saber como que funciona, se elas vão ter ajuda, se elas vão ter respaldo, se existe um centro terapêutico, se existe um centro de referência, alguma coisa que dê suporte para essas crianças, eu sempre tô ali orientando, não, tem como fazer, depende da região que você vai, depende da região que você vai trabalhar. Algumas eu acabo orientando que realmente, se não tem o que fazer, precisa mudar para uma região que tenha, tá? Porque não é em todo o Japão, tem bastante lugar no Japão, mas não é em todo o Japão que tem cidades que você tem acesso a esses espaços de terapia mais vezes por semana. Tem cidades que ele é mais restrito, você não tem. E tem cidade que não tem, né? Então, aí quando não tem, a gente sabe o que eu faço. Não tem que mudar, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil aqui, que a gente manter uma estrutura familiar aqui no Japão é complicado, né? Mas quando vem e a gente tem crianças que precisam desse tipo de atendimento, e aí os pais têm que realmente se reorganizar para poder buscar, tá? Harumi, poderiam passar seu contato? Sim, já te mando. Gostaria de conversar sobre minha filha. A gente vai falar sim, Harumi. Maicon Hiromoto, boa noite. Moro em Kuana também. Tenho 2 filhos autistas, B2, um de 15 e um de 14, adolescentes. Os 2 foram diagnosticados aos 3 anos e meio. Sempre morei e não tenho que reclamar. Sempre tive ajuda. Ó, o pessoal de Kuana Nagashima, ó lá. Lá tem também. Ótimo, Michael. É muito bom, é muito bacana. A gente tem esse tipo de ajuda. A gente precisa buscar, né? Saber aonde que tem, aonde que eu posso ir, o que eu devo fazer, né? O que eu tenho que ter para ter esse acesso, que são essas carteirinhas. A gente chama de Dikyu Shasho, que ele vai te liberar alguns dias para que você possa levar essa criança para esses espaços. E aí, o diagnóstico, né, Michael, vamos falar aqui um pouquinho, aos 3 anos e meio, e hoje eles estão um com 15 e um com 14, quanto antes melhor. Aqui tem alguns médicos que ainda estão com um pouquinho de receio de diagnosticar, e aí eles não fecham o diagnóstico, mas mesmo sem o diagnóstico fechado, já conseguem, tá? Ter acesso a essas terapias. Perfeito, 3 anos e meio, eles estão com 15, 14, com certeza o ganho de evolução foi muito bom, né? E aí é o caminho, a gente precisa,
pegou o diagnóstico, soube o que tá lá e a partir de agora o que eu faço, né? Como que eu vou trabalhar essas habilidades, aonde eu posso oferecer esse tipo de serviço, esse de trabalho para essa criança ter para se desenvolver. Quanto mais cedo, melhor, né? A gente já falou de intervenção precoce aqui, tem algumas lives no portal que eu já falei sobre intervenção precoce, vamos estar tratando esse assunto esse ano de novo, e é importante, sim, principalmente nas crianças que possuem algum distúrbio, algum déficit ou algum transtorno de aprendizagem, tá? A questão de ter a carteirinha ou não ter, como eu falei, depende muito da cidade que você mora, tá? Tem cidades aqui no Japão que a carteirinha ela é liberada, não mais fácil, mas ela é liberada mais rápido. Tem lugares que eles seguram, eles não liberam. E tem lugares que, assim, eles liberam 10 dias, 15 dias, né? Tem cidades que eles liberam 20 dias, 23 dias. E aí depende muito mesmo da cidade onde você mora, perdão, e do grau da criança, tá? Da onde ela se encontra. Então, isso também interfere bastante, tá? O Maicon tá dizendo que o filho fez fono japonês 2 vezes na semana, até 5 anos. Ótimo! Quanto mais a gente oferecer estímulo para esse cérebro que está em desenvolvimento, e aí quando eu falo cérebro em desenvolvimento, gente, independe se a criança tem ou não qualquer tipo de condição, ok? Estímulo, aprendizado, ele é bom o tempo todo, em todas as fases da nossa vida, né? Então, criança, adolescente, adulto, a terceira idade, não importa, né? Quanto mais eu estimulo esse meu cérebro a trabalhar, quanto mais eu alimento de coisas boas, melhor a minha saúde mental vai ser, né? Então, essa questão dele fazer 2 vezes aos 5 anos foi ótimo, porque ele vai, mesmo pequenininho, né? Vai trazendo bastante bagagem. E aí, assim, por exemplo, no autismo moderado, a gente tem a questão, vai ficar meio barabará, mas a gente vai linkando uma coisa com a outra, tá, gente? Mas assim, no autismo moderado, a gente tem a questão de muitos serem não verbal, né? Ou então com uma ecolalia de fala muito grande, né? Os que falam não têm uma fala funcional. Ela não consegue explicar, não tem uma função no que ela tá falando. Então, às vezes, ou é uma ecolalia, uma fala, uma repetição sem porquê, ou porque ouviu alguma parte de uma música, ou porque ouviu algum trecho da televisão, e aí aquela parte fixou ali no cérebro e ela reproduz aquilo, mas sem significado, sem significância, né? É mais uma repetição de fala mesmo. E tem as crianças que que até falam, mas quando você faz uma pergunta mais complexa, ou quando demanda um planejamento, uma organização e uma execução de ideias mais complexa, a coisa não funciona, né? Não vai, né? Mas, gente, vamos fazer, porque como eu falei, às vezes ele não tá falando naquele momento, mas o estímulo verbal que está chegando no cérebro dessa criança, o aumento de vocabulário, o repertório de fala, isso tudo já está ajudando, tá? Então, não é porque ele não fala que eu não devo falar, né? Que eu não devo ler um livro, que eu não devo cantar uma cantiga de roda, que eu não devo contar uma história ou conversar sobre alguma questão, alguma coisa do dia, tá? Todo o repertório que a gente põe saudável e bom na criança, melhor tá? Então, mesmo que aquela fala, ele não vai me responder aquilo que eu tô falando, ou ele não vai continuar a musiquinha que eu parei de cantar, ou que ele não vai continuar a história que eu vim lendo no livro, não tem problema. Só dele estar ali absorvendo essas palavras e essa fala humana, né? Que é a fala de Keitai não adianta muito, né? Mas a fala humana, melhor tá? Então, claro, às vezes a gente usa como recurso, usa para chamar atenção, mas nada substitui, né? Gente, o que mais? Então, moramos em Osaka e aqui só tem atendimento em japonês.
A Wedja Brita falou, tá tranquilo, estou indo pro Japão e vou te procurar ao chegar. Seja bem-vinda, Wedja. Chegar aqui no Japão, estamos aqui. Bom, tem apoio a Amanda falando que tem apoio, mas em japonês. A gente tem essa questão também. Existem algumas regiões aqui que as terapias são feitas em Nihongo. É bom? É ruim? Não sei, até porque também eu acho que tudo que a gente tem que vá trabalhar a evolução da criança é considerado bom. Pode ser em mandarim, né? Aí já entra a professora, né? O espírito de professor. Vai ser aprendizado, pode falar em chinês, em grego, em mandarim, no raio que for, né? Se isso vai gerar um aprendizado para a criança, ok, vamos lá. Eu, quando cheguei aqui uns anos atrás, eu tive muita dificuldade com a questão da fala. Porque eu chegava e, por exemplo, pegava, não tenho material, mas assim, eu pegava um material para criança. E aí eu falava assim para ela, um círculo. Vamos fazer o círculo, né? Tinha o alfabeto, e aí embaixo tinha os números, e aí tinha umas formas geométricas. Vamos lá, né? O que é isso aqui? Isso aqui, como chama, né? Para as crianças verbais. Aí ele vira lá e fala, Maru, nem até hoje ainda não sei. E aí eu, não é, como é? Eu querendo que ele falasse círculo. Tipo, e ela já tava falando que era um círculo, só que ela tava falando em japonês. E aí eu falava assim, eu vou ter que aprender esse negócio, porque como é que eu vou falar pra uma criança que esse aqui não é AK, é vermelho? Você perguntava, que cor é essa? E ele, AK. E eu, gente, AK o quê? Não é AK não, meu filho, é vermelho. E aí, isso durou alguns dias, algumas sessões somente, porque eu falei, opa, peraí, eu preciso rever os meus conceitos e eu preciso ver como é que eu vou trabalhar com essa criança, porque eu preciso chegar nessa criança. E se eu tenho que chegar nela, e o caminho de eu chegar nessa criança vai ser o Nihongo, eu vou ter que aprender o Nihongo. Eu vou ter que aprender pelo menos os comandos básicos para que ele responda adequadamente àquela intervenção que eu quero fazer. Porque se já tem um entrave da língua, né? A criança já tem uma condição, ela já não entende o que eu falo. E eu ainda falo uma língua que ela não entende os comandos que eu quero dar para que ela responda, vai ser pior ainda. Então a gente vai aprender. Sente-se, espera, próximos, agora, vamos lá. E aí para eu conseguir chegar nessas crianças. As crianças que são brasileiras, mas que estudam em escola japonesa, tá, Amanda? Tem esse contato com a língua japonesa, ok, tá? Eu acho que é válido, sim. Até porque o que, por exemplo, a fono japonesa trabalha é diferente do que a fono brasileira trabalha. Existem movimentos de palato, de língua, que são diferentes. Existe uma cobrança na língua portuguesa de determinados sons e fonemas que não existe na língua japonesa. Então, sim, são trabalhos diferentes. Porém, se completam, tá? Muitas mães me escrevem e me perguntam qual que é melhor. Meu filho tá na escola japonesa, mas é brasileiro e não tá falando direito, eu tenho alguma dúvida, o que eu faço? Põe em fono japonês, põe em fono brasileiro. Quando não se tem opção, põe no fono que dá, no fono que tem, tá? O ideal seria, claro, sempre os dois, né? Porque se é uma criança brasileira que tá numa escola japonesa, ela precisa aprender os dois, né? Tanto a forma de falar no português quanto a forma de falar no japonês. Mas dentro da nossa realidade, uma delas tem que vir. E em alguns espaços a gente tem as terapias em português. E em outros, como no caso que a gente subiu lá pra cima. Ai, gente, cadê? No caso da Amanda foi em japonês. Então, assim, o que importa é que essa criança aprenda e que essa criança evolua. Ponto. Né? Qual língua que vai ser, a gente vai achar, tá? Porque eles são capazes sim, tá? Meu menino está com 7 anos e frequenta a escola especial. Ele não tem uma fala funcional. Repete tudo o que fala e nos desenhos também. Acontece do nada ele soltar palavras que nunca imaginaria que ele soubesse. Eu fico assustada. Amanda, acontece, tá? As crianças que têm ecolalia, eles gravam. É como se tivesse um gravadorzinho ali numa parte ali do cérebro que
vai gravando algumas informações. Às vezes, eu já atendi criança também que solta, pá! Né? E aí você fala, que é isso? Né? De onde você aprendeu? Então, assim, eles estão atentos, tá? O funcionamento cerebral dessas crianças é diferente, mas funciona. Então, assim, não pense que, ele tem um quadro, um transtorno, ele tem um distúrbio, ele tem uma questão aí e não tem problema, eu posso falar o que eu quero, eu posso brigar, eu posso discutir, eu posso fazer coisas erradas na frente da criança que tá tudo bem. Eles se expressam, né? Então, assim, seja verbalmente, principalmente os não verbais, né? Eu falo que se a gente começasse a ter um olhar, se bem que isso eu acho que é um olhar que você vai tendo durante a sua experiência, a sua vivência, porque eles falam muito, né? Eu falo que o não verbal fala mais do que o verbal. Então, assim, porque não é só fala, eles usam expressão de corpo, expressão de rosto, é um narizinho que torce, é uma sobrancelha que sobe, é um rostinho, assim, que faz uma carinha de nojo e você percebe. Então, são pequenas sutilezas e às vezes até grande, como uma rejeição total da criança levantar e se afastar do objeto ou do local, dela não querer vir, dela chorar, e dela isso, dela aquilo. Eles falam muito, né? E aí a consequência, vamos dizer assim, da fala, né? Ela é uma consequência, porque na verdade todo esse processo, ele tem que ser organizado mentalmente, né? Ele primeiro precisa acontecer dentro do nosso cérebro para depois ele sair, né? Que eu falo que é sempre o resultado final, né? Assim como o aprendizado, aprender a ler e aprender a escrever, por exemplo. É importante, super, né? Jamais vou dizer que não é. Mas existem tantas outras questões que também precisam de um olhar e que precisam ser trabalhadas e que precisam ser repensadas por profissionais da educação, por pais, por mães, por profissionais da área da saúde, enfim, que não é só, falou, ou não, gente, o negócio é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? E como eu disse, os não verbais falam muito mais do que os verbais, isso é fato. Basta a gente perceber, a gente saber ali e a gente acaba assim sabendo o que está acontecendo. Claro, isso não justifica para que eu não estimule essa criança, tá? Não é isso. Eu perceber, eu entender o que está acontecendo com ela, eu entender, mesmo sem ela me dizer o que está acontecendo, eu saber o que está se passando é uma coisa, mas isso não justifica que, tudo bem, eu sei o que o meu filho quer, eu sei o que minha filha quer, então eu não preciso ensinar. Eu sei que se ela olhar para a direita, ela quer sorvete. Eu sei que se ela olhar para baixo, ela tá com sono. Eu sei que se ela apontar para tal coisa, ou se ela não apontar, ou se ela chegar a pegar minha mão e apontar, ela quer. Não é o caminho também, né? A gente precisa desenvolver essas habilidades que eles têm, gente, eles têm, e aí não é o leve, é o moderado, é o severo, não importa, tá? Todos temos a capacidade de pensar, de raciocinar, uns de uma maneira mais lenta, outros de uma maneira mais comprometida, outros de uma maneira mais rápida, mas todos temos. Claro que até quando a gente tem uma questão de perda de massa encefálica, de um acidente, ou de um derrame cerebral, ou de um acidente vascular, enfim, de um AVC, seja o que for, e algumas áreas do nosso cérebro ficam comprometidas, o negócio é tão bacana lá dentro que eles se organizam e reorganizam de uma forma tão interessante que eles conseguem substituir uma área do cérebro pela outra área para fazer com que a fala volte, ou para fazer com que a escrita retome, ou para fazer com que o movimento motor volte. Então, assim, é muito complexo, é muito bacana e sim, é possível, tá? E aí a gente tem que se agarrar nessa questão de que sim, é possível e o que eu posso fazer dentro de toda essa questão que essa criança do moderado me apresenta para que eu possa fazer com que ela melhore, para com que ela se desenvolva melhor. Tá? Aí vem aqui, né? Rian está sempre procurando o rosto da mãe, dando sorriso para ter certeza que está tudo bem. Sim, é uma forma de comunicação, né? Ele está buscando
o seu rosto, o seu feedback através de uma confirmação, né? Tem crianças que só respondem a um processo terapêutico se ela tiver uma pista visual. Então, se, por exemplo, se ela tiver uma pista visual de frente dela, e aí você precisa falar, sei lá, por exemplo, aonde está a bola? E aí, se você só fala, me mostre a bola, onde está a bola, cadê a bola? E aquilo não tiver, né, como uma pista ali perto dela, ela não vai saber. A partir do momento que você coloca 2, 3 objetos, e aí dentro desses objetos tem a bola, e aí você traz essa questão da fala para a criança e ela faz a identificação. Alguns têm uma dificuldade muito grande de apontar, mas eles geralmente miram o olhar ou eles viram o rosto, então ele acaba te direcionando para a resposta de onde está a bola, vamos dizer assim, né? Mas isso também, lógico, a gente tem que trazer para a fala, a gente tem que trazer para o apontar, para o mostrar, para que a criança se desenvolva dentro da melhor maneira possível, dentro daquilo que ela pode. E quando a gente chegar naquilo que ela pode, a gente vai para aquilo que ela pode também. Ela só ainda não sabe que ela pode. Tá? A criança ainda só não sabe, né? Que a gente às vezes dá uns testes, umas atividades para as crianças, e aí eles começam a fazer, né? Ela começa a fazer, e aí dá uma parada, tipo, não sei mais o que, falando, vamos lá. E aí eles conseguem, eles só não sabiam que eles ainda iam conseguir, entendeu? Então é só não desistir, que a coisa vai. A Amanda disse que tá fazendo a terapia com o PECs, né? Sim, a questão das crianças moderadas, né? Então vamos falar aí sobre o autismo moderado. Ele, óbvio, não tá no leve e não tá no moderado. Ele tá ali no meio do caminho, tá? E aí o que acontece com essas crianças que estão ali, né? Não chegam a ser severas, não tem um comprometimento extremamente grande, mas também não tem uma compreensão também muito grande. Então, as crianças do moderado, algumas apresentam ausência de fala, tá? Crianças que não falam nada, mas que entendem, né? E compreendem, só não verbalizam. E tem crianças que têm uma fala, mas ela é muito prejudicada, né? Então, o moderado, ele caminha aí nessa questão da fala por essas duas áreas, ou ausência total, ou uma fala muito prejudicada, né? Mas que com o tratamento terapêutico, né, sequência, sem ausência, sem faltas, com comprometimento familiar também, isso é muito importante, tá, gente? As crianças dentro do grau, seja qualquer um deles, mas principalmente as crianças do moderado para o severo, se não tiver uma conexão extremamente forte e uma compreensão e uma continuidade desses trabalhos em casa, é muito prejudicial, tá? O que a gente poderia ter um retorno positivo em 6 meses, a gente demora 1 ano, 1 ano e meio. Tá? Então, as terapias, elas são necessárias, mas não é só 1 hora dentro de um consultório, tá? Não é uma vez por semana, uma vez por mês que vai surtir efeito. Ela precisa ser retrabalhada em casa. Tipo, quando o professor, né? Quando eu alfabetizava lá e trabalhava com as crianças, né? Eu mando lição de casa, né? O professor manda lição de casa. Por que a gente manda lição de casa? Porque a gente quer acabar com a fé das crianças? Não! A gente manda lição de casa porque é um reforço que essas crianças vão fazer para poder colocar aí na cabecinha, juntar na cabecinha tudo aquilo que ela aprendeu em sala de aula. Ou o que ela não aprendeu em sala de aula, ela tentar, de repente, num ambiente acolhedor, que é o ambiente da casa, um ambiente mais familiar, com o pai, com a mãe presente, num ambiente mais neutro, de repente ela consegue ter um aprendizado melhor. Então a gente manda a lição de casa nesse sentido, tá? Que é para as crianças reforçarem aquilo que elas aprenderam na escola. No processo da terapia, é a mesma coisa. Então, assim, quando o terapeuta te dá atividade para você fazer em casa, é nesse sistema, é mais ou menos nesse intuito, assim como o professor faz, né? Que é para realmente
é reforçar, ou então, como eu falei, num ambiente familiar, num ambiente mais tranquilo, de repente um aprendizado se torna um pouco mais fácil e entre nessa criança de uma maneira melhor. Então, por isso que quando às vezes o terapeuta passa uma atividadezinha, ou um treino de fala, ou uma atividade de treino de atenção, de concentração, alguma questão que eles queriam, que a gente acha que seria bacana trabalhar em casa também, é bom e é importante que os pais façam, porque só terapia, só dentro do consultório, dentro dessa 1 hora, não vai funcionar, tá? Vai demorar muito mais tempo para que essa criança evolua o que ela deveria evoluir, né? Justamente por a gente não ter o auxílio e esse reforço em casa, tá bom? A Dayana está dizendo que na prefeitura eles deram a opção da creche especial para as crianças autistas, né? Isso aqui, a galera aqui do Japão. Pedi para colocar ele numa creche normal. Eu não aceitei no momento. Eu acho que pode atrasar o meu filho, no meu ponto de vista. Os pais sempre têm que pensar aí os dois lados, os prós e os contras, né? Pois que no Brasil ele fez 2 anos na escola normal. Aprendeu bastante e a coordenação motora ficou boa. Eu gostaria de saber o que eu acho sobre as creches especiais. Dayana, a gente fez uma live falando sobre as escolas especiais. Tem aí nos arquivos do Portal Me. E esse é um outro assunto que também muita mãe me manda e-mail, me manda mensagem, me pergunta, ponho ou não ponho, vou para a sala regular, da sala regular vou para a sala especial. Primeira questão, Daiane, conheça o espaço, né? Então, assim, é boa ou não é? É tão difícil, porque assim, tudo que envolve o autismo, ele é muito particular, tá? Quando a gente ouve, um autista não é igual ao outro, não é, tá? 10 anos, 15 anos que eu escuto falar sobre o autismo, realmente, não é, tá? Então, não é clichê, não é porque a gente fala, não, mas é porque... Não é, eles têm demandas diferentes, têm necessidades diferentes, precisam de atendimento diferente, nem tudo que funciona para um vai funcionar para o outro, até porque é sabido que a gente tem formas de aprendizados diferentes, né? A gente tem canal para receber essa informação de uma maneira diferente, então é sim, tudo muito particular. As creches especiais aqui, tem muita gente que gosta, né? Tem muita gente que não gosta. Então, assim, se ela vai ser boa ou não, vai depender muito da equipe que for trabalhar nessa creche, do professor que essa criança vai ter, de como essa criança vai ser acolhida, como que é esse relacionamento da casa com a creche, com o espaço, porque senão a coisa não flui. Às vezes também pode ter os melhores profissionais, pode ser tudo lindo, maravilhoso, e mesmo assim a criança não evolui, né? Ou então os pais se sentem tão inseguros de levar para a creche especial que aí já passa toda essa insegurança para a criança. E aí, inconscientemente, ela já chega no espaço já não gostando. Então, assim, conheça a creche, Dayana. Saiba como ela é, busque referência de outros pais. Aqui a gente tem como entrar, né, no espaço para conhecer, para saber. Eles deixam a gente, no caso os pais, né, ir fazer visita nos espaços para saber como que funciona. Então, assim, cerque-se, tire todas as suas dúvidas, veja se é o caminho e aí você vai e faz a sua opção por sim ou por não. Como já falaram aí no começo, essa questão do diagnóstico, que aqui é um pouco difícil, que aqui o diagnóstico é meio torto, é meio estranho, sim, a gente sabe que é. Tem alguma dúvida, vai atrás, busque outro profissional, mas quando você tiver a certeza, você tiver o diagnóstico e tá lá, vamos buscar essas terapias, vamos buscar essas ajudas, né? Boa noite, Ayumi. Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. A gente está falando sobre autismo moderado, lendo as perguntas aí de alguns pais participantes. E aí a gente está falando um pouquinho... Hoje a gente começou a falar sobre o moderado, né? E aí uma das questões que apresenta muito, como eu falei, né? Era essa questão da ausência da fala ou dessa fala muito precária. Dentro do autismo a gente tem uma questão que é a ADI, né, se são crianças autistas com deficiência intelectual ou não, e aí dentro dessa deficiência intelectual tem outro grau,
né? Como a gente falou aí pelo DSM-5, que são os níveis, e a gente entra na deficiência intelectual e ela também tem o mais leve, o mais grave, e aí também uma coisa concilia com a outra. Também ajuda. E aí existem outras comorbidades que vêm junto com o autismo, então tudo isso tem que ser muito bem analisado, muito bem visto, muito bem questionado, sim. Ele é autista, sim, ele não tem, eu acho que tem, onde ele se enquadra. Eu acho que quem convive com crianças no espectro tem sim que se formar, tem sim que se informar sobre, tirar suas dúvidas, e aí você vai ter outra dúvida daquela dúvida que você tirou, e faz parte, tá? Porque a gente precisa saber a forma, o que a gente vai trabalhar com aquela criança. Vai dar certo? É 100% garantido? Ninguém sabe, porque assim, eu posso ensinar de uma maneira 100%, mas será que aquela criança que está recebendo essa informação 100%? Né? Então, nunca dá para garantir. Amanda diz, a forma que você fala parece que você conhece meu Rian. Não conheço, mas provavelmente, Amanda, já passou alguns Rians na minha vida. Né? Eu já tive alguns Rians aí, provavelmente já passaram pelos meus cuidados, pelos meus atendimentos, certamente. Então, quando eu falo que eles não são... a gente não usa uma receita para trabalhar igual com todos, porque a gente pode até usar a mesma receita, mas o retorno que eles nos dão não será o mesmo. Por quê? Porque são cérebros diferentes. E a forma com que esse cérebro processa, organiza, planeja e realiza essas informações é diferente. O meu, do seu, do Dayana, da Amanda e de seja de quem, né? E por que o deles não? O deles já é diferente. A gente já falamos aqui sobre o DSM-5, sobre o diagnóstico dele, sobre o que é, né? Então a gente sabe que é uma questão neuronal aí que tá falando mais alta e que certamente o retorno dele vai ser diferente. O que a gente não pode deixar sem fazer, né? É o processo de intervenção, é necessário, é preciso, tá? A precoce, como a gente falou antigamente, um pouco mais antes, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Então, você vê, a gente teve aquele caso das crianças, do adolescente de 14, 15 anos, né? Com 3 anos e meio já começou, seja no japonês, seja terapeuta russo, né? Não importa, se eu conseguir chegar nessa criança da forma e na língua que eu conseguir chegar, vamos lá, né? Primeiro eu preciso entrar nesse mundo aí para conseguir fazer qualquer tipo de intervenção. Amanda, eu já te vi quando o Dr. Juliano veio para cá. Sim, eu fui na palestra do Dr. Juliano. Ele falou sobre o autismo, a alimentação, falou sobre o intestino, né, sobre o nosso segundo cérebro. Foi bem bacana. Ele estava lá com o meu marido Rian. Então já conheceu, já viu o Rian, Amanda, viu? Mas numa tarde a gente foi mesmo, o Dr. Juliano, quando ele veio pro Japão. Foi bem bacana. Mas assim, né, a gente tava falando das crianças não serem iguais, mas faz parte. Existem, né, como eu falei, dentro do DSM-5, eles têm uma questão de diagnóstico, os critérios para avaliação, os sintomas, então a gente tem tudo isso escrito, reescrito, repensado. É um documento que é releito por médicos, psiquiatras, por profissionais da medicina, e aí isso tudo vai sendo revalidado, né? Então tem algumas coisas que tinham tirado o Asperger e aí deixou só como autismo leve, e aí queria mudar e depois botou todo mundo no mesmo guarda-chuva, e aí já virou aquele negócio lá, enfim. E aí a gente, quando vê, a gente tá com as crianças, precisa de um atendimento, precisa de uma evolução e às vezes não sabe como, tá? E aí, independente, né? Pro aprendizado, independente se eu tenho uma criança dentro do autismo com uma criança sindrômica, uma criança enfim, não importa, né? Eu preciso trabalhar esse desenvolvimento, eu preciso trabalhar essa habilidade para que o que ela não tem, ela passe a ter, né? O que ela não consegue fazer sozinha, ela consiga fazer, tá? E esse é o trabalho que é feito. Rodi Priscila, boa noite. Meu filho está na categoria B2, achei que era autismo leve. Então, aqui dentro no Japão, olha, além dessa diferença
nível 1, nível 2, nível 3, ou do A, B e C, que aqui é o A, B e C, e no Brasil leve, moderado, severo, enfim. Tem o B1, B2, né? Eles fazem a subclassificação da subclassificação. Eles têm isso ainda, né? Dentro do B, eles botam lá. O autismo leve, como eu falei, a gente vai conversar sobre o autismo leve numa outra live, porque é uma linha realmente muito tênue. Pra mim, né, que trabalho na área já há alguns anos, é o autismo mais difícil de ser diagnosticado, é o leve, né? O moderado e o severo, pela especificidade de cada um deles, do leve, do moderado e do severo, fica mais visível, vamos dizer assim. É mais fácil da gente conseguir ter um diagnóstico, então ele fica mais visível mesmo. Então a gente consegue saber mais ou menos o que trabalhar, como trabalhar. O leve, ele é bem difícil entre o que é a normalidade, o que é só uma dificuldade ou algo passageiro, né? A Amanda tá falando que a irmã mais nova tem síndrome de Rett. Também existem tantas síndromes e, assim, existe o TGD, que a gente, transtorno global do desenvolvimento, que ele chegou a estar chegaram a achar que era autismo, e aí depois não era mais, aí virou o TGD, e aí virou o TOD, aí virou o TOC, e aí veio um monte de coisa, né? Por quê? Porque as crianças autistas, algumas, né, vêm com essas questões extras. Então, tem autista que tem síndrome de Down, ou síndrome de Down que tem autismo. A gente tem autistas que tem o TOD, tem autistas que têm o transtorno de déficit de atenção, ou que tem a hiperatividade. E aí vem essas doenças, essas comorbidades juntas, né? E aí não é só uma coisa, né? Falar não é só uma questão. A gente tem outras ali que dificultam ou que fazem com que esse aprendizado fique um pouco mais lento e que demore mais para eu ter um resultado. E aí meio que justifica por que algumas crianças que estão dentro do mesmo espaço terapêutico, que são classificadas da mesma forma, da mesma maneira, por que algumas crianças avançam e outras crianças não, tá? A probabilidade muito grande é de que essa criança não tenha só, ou ela não esteja só dentro do TEA, tá? Pode ser que ela tenha aí uma outra questão junto, né? Ou um déficit de atenção, ou um déficit de atenção e hiperatividade, ou um TOC, ou um TOD, e assim vai. E aí meio que nos explica por que a criança no mesmo espaço, com a mesma intervenção, vamos dizer assim, e não acompanha a evolução e não consegue evoluir de uma maneira como todos. Claro, levando em consideração que cada cérebro é único, né? Então, por si só também já se explica. Não adianta a gente querer cobrar da criança A o rendimento que a criança B teve, até porque são cérebros diferentes. São constituições diferentes, é um genoma diferente, é uma genética diferente, é tudo diferente, né? Constituição de família, constituição escolar, em relação à sociedade, comportamento, tudo é diferente, tá? Então não tem como mesmo a gente medir, vamos dizer assim, numa balança, um desenvolvimento das crianças nesse sentido, né? E nem na questão da comparação. A gente tá subindo um monte de coisa. Se existe algum tipo de exame de sangue que detecta tipos de espectros, me refiro a Asperger, entre outros. Pelo que eu saiba, não, né? O autismo, ele não é analisado clinicamente, né? Existem alguns exames, né? Mas também ele não é que ele detecta, tá? Eu vou fazer lá uma chapa, pá! E aí na chapa vai aparecer, olha, eu tenho autismo ou não tenho autismo, né? Ou então o exame de sangue, olha, existem estudos, né, de genomas, dessa questão, para saber se tem alguma questão aí de DNA que tá diferente, ou por que em determinadas crianças o autismo se manifesta, aparece ou não, mas ele, como a gente falou, tá? Para a questão médica, nós temos uma questão neurológica, é um transtorno neurológico do desenvolvimento, tá? É uma questão cerebral. Existe mapeamento cerebral sendo feito? Existem, tá? Estão tentando aí descobrir, onde existem inúmeras pesquisas
inúmeras pesquisas para tentar ver o que é, se é um neurônio, né? O pessoal lá da USP São Paulo, da faculdade do ABC, viu que era uma questão que pode ser que seja uma questão do astrócitos, que é um coisinho lá que faz uma comunicação de um bichinho com o outro, do neurônio com o outro. Então, assim, existe nos Estados Unidos um estudo muito grande aí, com minicérebros, para tentar ver se existe uma reversão de algumas questões do TEA dentro desses minicérebros. Enfim, a ciência tá aí, né, a milhão, a 1000 por hora, para tentar desvendar, para tentar entender, para tentar saber de onde que veio, por que que veio, por que que mas quando se trata de cérebro, é tão profundo tudo que acontece nessa massa cinzenta que a gente tem, que é muito difícil. Porque o que acontece? Eles encontram a possível resposta para uma coisa, mas aí eles, tem uma outra questão ali que apareceu. E aí eles têm que vir e desvendar essa outra questão que apareceu para que justifique a resposta que eles obtiveram aqui. E é muito complexo, né? Então, mas assim, estudos existem, a coisa tá indo. E não é nada garantido, né? Assim, você tem que ir atrás, né? Você busca, lógico, locais que façam, locais sérios, né? Que façam, porque assim, os pais chegam num desespero que não sabem mais o que fazer, né? Falam, já fiz de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, já tratei, já dei isso, já dei aquilo, já desdei, já dei de novo, já virei a criança de ponta cabeça, enfim. E, nada funciona, nada flui. É tentativa e erro, né? Quando a gente lida com crianças e adolescentes também, que passam durante esse processo, e aí na adolescência fica um pouco mais difícil, eu atendi de adolescentes de 16, 17 anos dentro do autismo moderado e dentro do autismo severo, e que com a adolescência e com a puberdade a questão acaba ficando mais difícil, mas volto a falar, assim como o pai, né, das crianças de 15, 14 anos, quanto mais cedo eu tenho uma intervenção, melhor quanto mais eu preparo essa criança, quanto mais eu estimulo esse cérebro, eu desenvolvo essas capacidades, porque as habilidades, as capacidades são sim desenvolvidas, quanto mais cedo eu faço isso, melhor eu tenho uma condição de vida dessa criança. Tá? Ou desse possível adolescente, claro que as crianças vão crescer. Então, quanto mais eu faço, né, e mais precocemente isso acontece, melhor né? As crianças do moderado, quando eles estão dentro elas têm a questão da deficiência intelectual, quanto mais alta essa deficiência, mais difícil essa criança com mais dificuldade ela vai aprender. Tá? Então, a socialização vai ser mais difícil, o raciocínio vai ser mais difícil, a parte cognitiva vai ser mais difícil, se tiver um comprometimento motor, também vai ser mais difícil, mas não é impossível, tá? Então, apesar de encontrar uma dificuldade maior, uma barreira maior, é possível sim da gente fazer um trabalho para com que essa criança consiga, esse adolescente consiga se desenvolver de uma maneira correta. Então, assim, geralmente as crianças dentro do moderado, as crianças que não são verbais, como eu falei, elas trazem muita questão do ambiente, elas têm uma capacidade perceptiva enorme, tá? É assim, inacreditável como eles percebem o ambiente, eles fazem uma leitura de tudo, de rosto, de local, assim, né? E aí eles têm essa percepção muito aguçada. E aí o que a gente precisa fazer? Precisa trabalhar nisso que ele tem de bom, que ele tem de habilidade ali que tá latente, que tá funcionando, e trazer isso para as outras habilidades que precisam ser trabalhadas, né? E é possível, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho, tá? E aí, gente, como já me perguntaram, independente se é japonês, se é brasileiro, se é boliviano, argentino, não importa, tá? A gente precisa, lógico, buscar alguém que tenha esse conhecimento, essa base para conseguir trabalhar com as crianças. De nada, Rose, obrigada pela explicação, de nada, seja bem-vinda à nossa conversa. Marta, boa noite, pessoal que tá chegando, estamos falando aí sobre autismo moderado. A gente começou hoje aí
para falar já direto do moderado. Na próxima semana, daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre o severo. E aí a gente vai entrar lá no autismo leve, que é o Asperger, que, como eu falei, é um pouquinho mais difícil da gente entender e até realizar o diagnóstico ou não. Mas hoje no moderado ele é isso. Tem crianças que vêm com uma dificuldade motora, por exemplo. Não tem controle de esfínteres. Então a criança às vezes está com 8, 9 anos e ainda está na fralda, né? Por quê? Porque o desenvolvimento motor está comprometido, tá? Porque como a gente sabe, é tudo coisa da sua cabeça, literalmente. Né? Então é tudo comandos, reflexos, resposta do nosso cérebro o tempo todo, né? Resposta a estímulos, a informação. E aí, se o nosso cérebro, se as coisas lá dentro não estão comunicando da forma com que deveria, o meu corpo não vai responder corretamente, né? Então é difícil essa comunicação. E aí eu preciso ensinar. Eu preciso fazer com que esse processo seja aprendido. E aí, como eu falei, para aprender não tem idade. A gente aprende na idade que for, a gente aprende do jeito que for. E aí a gente precisa realmente ter um suporte para que isso se desenvolva. E aí as crianças às vezes estão 8, 9 anos e estão na fralda. Então eu preciso realizar um processo de desfraude. Eu preciso fazer com que essa criança diminua as estereotipias, porque dentro do moderado, o processo da ecolalia, né, ele é mais presente, ou da ausência total de fala, ele é mais presente, ou somente da emissão de alguns sons, né? E tá, né? Então ele também é presente dentro do moderado. Essa fala, quando existe a fala, é uma fala não funcional, né? A questão da interação no moderado também, ela exige um pouco mais de atenção, né? Precisa estar trazendo essa criança para o grupo, precisa estar trazendo essa criança para a relação entre os pares, né? Porque se deixar, vai ficar no canto dele, vai pegar lá as coisas dele, vai fazer lá e tudo bem, né? Pra ele está tudo bem, tá assim. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer um trabalho de inclusão. Não, trazer essa criança pro social, trazer essa criança para a rotina, para conseguir trabalhar com ela, para que ela entender. Crianças do modelo, a gente trabalha bastante também com essa questão. Eles ficam meio que perdidos quando se quebra um pouco a rotina, tem crianças que entram em momento de crise, tem criança que se desestabiliza de uma forma muito grande por não entender essas mudanças, né? Porque existe uma inflexibilidade muito grande nas crianças do moderado. Então tem que ser sim muito bem trabalhado, muito bem visto, muito bem orientado. Tá? Essas orientações têm que sim chegar nas famílias, mas ela tem que ser, não adianta só essa informação chegar na família. Ela precisa literalmente chegar, né? Ser aceita, ser compreendida para que essa família possa trabalhar e fazer com que a evolução dessa criança aconteça junto com o profissional da área. Mas é possível, né? Aqui no Japão, eles fazem essa classificação e aí põe no grau B, e aí depois faz a subclassificação dentro do grau B, e aí eles analisam muitas coisas. Então, uma das questões fala ou não fala? Tá na fralda ou não tá na fralda? Anda sozinho ou não anda sozinho? Come sozinho ou não come sozinho? Eles acabam analisando também muito essa questão da autonomia, né? A criança é capaz de... Desde que a criança seja capaz de, 2 pontos, tá, ela faz, ok, ela não faz, ok, ela faz, ok, eles vão fazendo meio que uma tabulação. E aí dessa tabulação, eles falam, então ela tá no B, ela tá no B1, ela tá no B2, ou ela vai pro A, ou ela vai pro C, e aí a coisa muda, né? E aí essas mudanças existem justamente quando a criança é estimulada, ela tem um processo onde ela é estimulada para que esse crescimento aconteça e que ela se desenvolva, ou não. Então, esse passeio, né, que eu não lembro quem foi que me perguntou, mas do B1, do B2, do B pro B2, ele existe, né? Essa subdivisão aqui no Japão, ela existe. No Brasil, a criança continua como no grau moderado, mas aí se você tem que fazer, por exemplo, uma carta de apresentação, um retorno terapêutico, algum feedback assim, aí a gente coloca que a criança está em determinado nível
e ela apresenta tais e tais déficits. E aí a gente lista esses déficits que essa criança apresenta, tá? E também o que ela consegue fazer. Então, a gente consegue, através dessas informações, a gente consegue passar isso para o profissional, passar para os pais levar para a escola, né? E aqui eles fazem através dessa avaliação. Eu acho que tem na carteirinha também, né? Se eu não me engano, tem na carteirinha que recebe, né? Eles aparece lá o grau do autismo, e se é B, se é A, e aí tem umas avaliações para ver se essa criança melhorou, se essa criança não melhorou, se ela desceu de nível, de grau, né? E aí aqui eles seguem assim mesmo, dessa maneira, tá? Mas o importante é importante da gente saber de tudo isso que a gente já conversou é que sim, né, é possível uma melhora, é possível uma qualidade de vida, sim, depende muito da criança, sim, depende muito da família, né? O autismo moderado, ele pode ser verbal ou não, ele pode ter ecolalia, ele pode ter uma deficiência intelectual aí presente que dificulte esse aprendizado e torne ele um pouco mais lento, mas é possível, tá? Vai tornar ele vai ser possível também, então independe, tá? Dentro dos graus aí, independe até de criança severa. Eu já atendi adolescente e crianças aí dentro do espectro do autismo nesse nível, né? E é possível, tá? Toda intervenção, ela é possível, todo aprendizado, ele é possível. Ele vai demorar um pouco mais, vai demorar um pouco menos, mas ele vai acontecer. A Priscila tá falando, tem isso na carteirinha verde. Eu não sabia, Priscila, se era na verde ou se era numa outra, uma branquinha que vem. Mas é na verde, então, que aparece. Aí se você tá a live, você tá com dúvida, olha na carteirinha dessa criança que lá vai aparecer a letra, tá? O Michael tá dizendo, era no Michael dos adolescentes, né? Meus filhos tomam remédio para dormir, desde os 4 anos por serem hiperativos. Lá a hiperatividade aparecendo, né? Infelizmente já são dependentes, 10 anos, né? Um tá com 14, outro tá com 15, 10 anos de medicamento. Infelizmente, já são dependentes do remédio até hoje. Qual a opinião sobre medicamentos? Michael, já falei muito sobre isso em todas as lives e eu acho que assim, medicamento é no último caso, tá? Não os acompanhei, mas aos 4 anos eles foram diagnosticados com hiperatividade, né? Estudos indicam que a hiperatividade, ela, teoricamente, né? Vamos falar vamos falar de papel, vamos dizer assim, né? Que o papel, né, é óbvio, é importante, a gente não quer desmerecer, óbvio, mas a gente às vezes vê que a teoria nem sempre anda com a prática, nem tudo que a gente vê em livro, nem tudo que a gente aprende na faculdade a gente pode fazer ou vai dar resultado, tá? E aí, Neuleptil. Teoricamente, o transtorno de déficit de hiperatividade, ele só poderia ser diagnosticado a partir dos 6 anos. Era 7 anos, mas agora veio 6, 7 anos. Teoricamente, tá? A gente já consegue diagnosticar a hiperatividade. Por quê? Muita da característica da infância é sintoma do TDAH. E aí, com 4 anos, eles precisariam muito para você medicá-los, né? Já medicou agora, tudo bem. Tudo bem não, porque eles são dependentes, mas enfim. Quem não tem remédio, remédio já está, né? Então, sobre a introdução medicamentosa cedo assim, Viviane, neuropsicopedagoga, prefiro que os pais não façam e que a gente tente o processo terapêutico, que a gente tente outros tipos de alopatia para ver se a gente consegue regular essa questão, seja do TOD, seja do TOC, seja do TDAH, para a gente tentar ver se a gente consegue modular e remodular essa questão. Se isso não for possível, ou se os prejuízos, Michael, que essa criança me traz, ou se traz, na verdade, né, são tão grandes que se eu não medicamentar, vai ter um prejuízo muito grande, só aí nesses casos eu falo, ok, então bora medicamentar. Mas eu não, sobre medicamento,
eles tomam o problema do remédio é que assim, até a gente faz o desmame, né, do remédio. Faz, é pontual, precisa. Realmente tem algum, que nem a epilepsia, por exemplo. Não é que eu sou contra a medicação em todos os sentidos. Não, apesar de eu não tomar muito, só tomo quando não precisa mesmo. Mas assim, a gente acostuma, né, os nossos neurônios, nosso circuitaria neuronal, que a gente acostuma a eles sempre com uma intervenção externa, né? Sempre com um remédio, ou algo que eu vou tomar, ou algo que eu vou beber. Eu não deixo ele meio que funcionar naturalmente. Então, quando eu recebo uma criança que vem de um tratamento médico, medicamentoso, por muito tempo, com muitas intervenções, eu sempre peço para que converse com o médico se é possível ou diminuir a dose, porque, assim, eu preciso ver esse cérebro limpo, né? Eu preciso saber como ele funciona sem medicamento. Eu preciso saber, até para eu saber como que eu vou trabalhar terapeuticamente com essa criança, o que eu vou oferecer para ela, qual o caminho que eu vou seguir, né? Porque, assim, é diferente quando eu atendo uma criança e ela tá medicamentada, ela toma um remédio antes de vir na terapia. E o dia que, porventura, a mãe esqueceu ou aconteceu alguma coisa e ela chegou pra mim sem tomar o remédio. É visível a diferença, né? E aí eu nunca sei se eu tô tratando a criança ou se eu tô tratando o remédio, né? Quem é que tá ali na minha frente naquele momento, né? Naquela terapia? É um cérebro puro da criança ou é um dopado, um remédio, sabe assim? Então, eu acho que não sou contra, não sou a favor, mas eu acho que a gente precisa pensar muito bem antes de sair medicando pra gente não ter esse problema, né? De você ver 10 anos, 11 anos e agora as crianças os adolescentes, né? Perdão, se tornaram dependentes e pra fazer o desmame, pra fazer a retirada agora é sempre mais difícil. Luiz, seja bem-vindo. Onde você atua? Eu tô em Nishio, Luiz. Eu trabalho aqui num centro terapêutico. É um day sapso, mas a gente faz terapias, né? Então a gente atende crianças e adolescentes aqui na região de Nishio, na God of Life. E aqui a gente faz todo esse processo terapêutico, esse atendimento aí com as crianças, adolescentes. Até os 17 anos a gente atende, tá? Então, mas é aqui em Aitken, né? Eu não sei de onde você fala, Luiz, eu não sei de que região que é, mas aqui é Aitken, né? A gente tá em Aichi e na região de Nishio, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Como eu falei, a gente começou a falar sobre o TEA antes do Natal e a gente começou... Aí agora a gente tá falando do moderado. Semana que vem semana que vem não, que é 15 dias as lives do portal. A gente vai pro severo e aí eu deixei realmente por último o leve e o autismo leve pra gente se falar um pouco mais, porque muitas crianças às vezes tá dentro do espectro e por ser tão levezinho assim, os pais não percebem e acham que não é. Quantos amigos a gente teve aí, se a gente for parar nessa live, a gente vai conversar bastante sobre isso. E eles falam, nossa, eu acho que eu acho que eu fui, eu acho que... Tá? Então, a gente deixou por último, que aí vai fechar fechar não, porque depois a gente vai falar sobre autismo, né, o desenvolvimento sexual do adolescente, o adolescente autista. Aí vai vir um monte de live aí seguidas nesse ano de 2020. Obrigado por todo mundo, gente, super tarde. Obrigado a todo mundo que vem pra Osaka. Oi, Amanda. Osaka? Eu fui pra Osaka, mas eu fui só ao passeio, tá? Semana passada eu tava aí em Osaka. Mas obrigado pelo carinho. Michael, obrigada, vou conversar com o médico deles. Isso, qualquer coisa, manda e-mail, manda mensagem que a gente vai conversando no inbox também, tá? Priscila, obrigada a vocês. Gente, todo mundo, obrigado pela presença. Compartilhem a live, curta, espalha a live aí pra chegar num monte de gente aí que precisa de informação. Vai ter aí nos contatos sigam a minha página, NeuroKids. Tá? Lá vocês têm bastante informação, bastante coisa aí sobre a neurociências, sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento de criança, sobre coisa pra gente de saúde mental também, porque a gente também precisa ter uma saúde bacana para poder cuidar dessa galera.
Então entram lá, NeuroKids BR, vai estar aí nos comentários, curtam e compartilhem a página do Portal Me, né? Obrigado de novo, pessoal do portal. Ativem o sininho, porque daqui a 15 dias a gente vai continuar falando sobre isso e vai ser esse semestre aí inteiro trazendo informação da neurociência, de informação, de desenvolvimento para todo mundo. Gislaine, imagina, eu que agradeço. Um beijo grande para todo mundo. Feliz 2020 para nós. Estaremos juntos aí neste ano. Um abraço para todos. Tchau, pessoal.